Se teu objetivo é ter cactos cheios de flores como esses daqui que estão em minhas mãos, segue nesse vídeo que eu vou te dar o passo a passo para você conseguir obter muitas florações dos seus cactos. Para começar, o crescimento e a floração dos cactos têm que estar atrelados. Isso significa que são 5 fatores principais para que você tenha cactos fortes, crescidos e com muitas florações. O primeiro deles é uma luminosidade adequada. Com a luminosidade adequada, sua planta ela vai crescer mais rápido, mais facilmente e vai desenvolver flores muito mais fácil do que uma planta que não está na luminosidade adequada. Além disso, outro fator importante é sua planta estar adulta. Quando a planta se torna adulta, ela vai conseguir te dar flor bem mais facilmente. Assim, por exemplo, cactos como esses daqui que já estão com flores, significam que eles são cactos adultos. Então muitas vezes o que você só precisa é ter paciência, esperar seu cacto ficar adulto. Às vezes você já tem a condição adequada de cultivo, já tem substrato adequado, regas adequadas, luminosidade adequada, já está fazendo suas adubações certinhas, tudo isso e a planta não te deu flores. Uma hora sua planta vai te dar flores, às vezes ela só está se tornando adulta. Então para a gente começar, o ideal é você ter uma luminosidade adequada. O que seria isso? Cactos como esses daqui que vocês estão vendo, precisam de no mínimo 5 horas de sol por dia. Essas 5 horas tem que ser de sol direto, sem essas frescurinhas de claridade ou essas coisas aí. Tem que ser sol direto sim. Claro, aqui eu utilizo uma estufa com um sombrite. Isso também funciona e faz as plantas crescerem muito bem. Se você quiser colocar uma estufa na sua casa para que suas plantas cresçam do mesmo jeito, recomendo. Fica muito bacana, fica um ambiente controlado e perfeito para esse tipo de planta. Aqui eu utilizo um plástico leitoso e um sombrite de 50%. Assim o sol filtra 50%, entra aqui, bate no plástico leitoso e cria um ambiente ideal para esse tipo de planta, como esse cacto aqui, me dar muitas flores. Mas é claro, atrelado a isso, eu tenho um bom substrato, eu faço regas repentinas nesses cactos, ou seja, 2 vezes na semana, estourando, quando está muito quente mesmo, eu faço 3. Mas essas regas são bem controladas e bem específicas para cada tipo de planta. E o ideal para esses cactos, como eu havia falado anteriormente, são 5 horas de sol no mínimo, podendo subir para mais horas de sol dependendo do seu ambiente. Aqui eles levam cerca de 8 horas de sol por dia. 8 horas de sol. É claro que tem seus dias que não recebem tanto assim, recebem 6, 7, chegam a receber 5 às vezes, mas nada menos do que 5 horas de sol por dia. Essas plantas precisam e necessitam como se fosse vital para elas. Na verdade, é vital para esse tipo de planta ter sol praticamente todos os dias da semana, entre 5 até no máximo o que você aguentar aí, entendeu? O que der para você suprir para essas plantas. Por quê? Porque essas plantas são de climas extremamente difíceis de se obter vida. Então o que acontece? Essas plantas são de climas onde o sol é praticamente o dia inteiro e a rega é praticamente uma vez na semana, 2 vezes ou quase nunca. Tem cactos que passam anos sem receber um pingo de água. Então assim, é bom você estar atento a isso. Outro fator seria quanto ao substrato que você utiliza. Substratos com grandes quantidades de matéria inorgânica são ideais para esse tipo de planta. Mas afinal, o que é matéria orgânica e o que é matéria inorgânica? Matéria inorgânica, a grosso modo, é tudo aquilo que não é vivo, e matéria orgânica é tudo aquilo que é vivo. Vamos botar desse jeito para que fique mais fácil o seu entendimento. Matéria orgânica que temos em meu substrato seria a casca de arroz carbonizado, o carvão, a perlita, e aqui temos também um pouquinho de areia, pedriscos. Isso é matéria inorgânica. Além desses substratos inorgânicos, você pode utilizar caqueira, você pode utilizar pedriscos de argila, pedriscos de cascalho, tudo isso vai servir muito bem para a sua planta. Além de também areia de construção, desde que essa seja esterilizada, ou areia de filtro de piscina, também funciona muito bem para os seus cactos. E de matéria orgânica, o que eu recomendo você utilizar seria humus de minhoca, seria terra vegetal em pequenas quantidades, ou até mesmo o esterco bovino, desde que esse seja muito bem curtido e seja bem bacana para você utilizar nas suas plantas. Mas afinal, qual a composição correta desses componentes no substrato dos seus cactos? Para os cactos, eu recomendo 4 partes de matéria inorgânica para 2 ou até 1 parte de matéria inorgânica. Como eu distribuo no meu substrato? Isso é essencial para você aprender. São 4 partes de carvão, 4 partes de casca de arroz carbonizadas, 4 partes de pedrisco ou areia, desde que essa seja tratada, para 2 partes de tufa com perlita. Isso mesmo que vocês escutaram. Esse é meu substrato
E olha só o que ele tem de mais importante. Quando eu aperto muito, ele não compacta, como vocês podem ver. Além disso, o ideal de substrato para esse tipo de planta é um substrato que não seja completamente orgânico. Então nada de ficar utilizando barro, argila, terra vegetal ou só mesmo esterco bovino, só mesmo humus de minhoca. Isso não vai funcionar para essas plantas. Outro adendo que eu recomendo vocês não utilizarem seria o oposto da perlita, que a gente chama de vermiculita. Essa, por sua vez, ela retém a água nem seu substrato. Então assim, não é tão bacana para esse tipo de planta que não gosta tanto assim de água em suas raízes, beleza? Então o que eu recomendo é você utilizar um substrato como esse, que não compacta fácil, mesmo apertando muito aqui, ó. Ele não compacta e que seja um substrato que possa durar um bom tempo no seu cacto, ok? Tratando sobre rega, como fazer e quando fazer. Como fazer? Você pode utilizar um regadorzinho como eu aqui e regar seu cacto. Ou você pode utilizar de uma mangueira. Sim, mangueiras também são essenciais para você regar uma grande quantidade de cactos. Aqui, por exemplo, eu não conseguiria regar todos esses cactos somente com um bichinho desse aqui. Ia demorar bastante tempo e eu ia gastar muita água. Então o que é que a gente faz? A gente utiliza uma mangueira. Isso mesmo, eu rego todos os meus cactos com mangueira. E sobre a água? A água precisa ou não ser livre de cloro? Olha, o que eu tenho a te dizer é o seguinte. Bom, muita gente fala que a água precisa ser livre de cloro. Eu aqui não tenho como manter esses cactos regando somente com água livre de cloro. Afinal, não tenho nenhuma bomba e só tenho a mangueira. Essa mangueira, por sua vez, é de água da rua, então tem cloro. Aqui, meus cactos nunca reclamaram, nunca acharam ruim isso. Então assim, tá tranquilo utilizar. Se você quiser utilizar água livre de cloro, pode utilizar. Aqui eu utilizo com cloro e não tem problema nenhum. Quando regar? Aqui, geralmente eu rego de 1 a 2 vezes na semana todos os meus cactos. Dependendo do período, eu rego somente uma vez na semana. Como é feita essa rega? Essa rega precisa ser feita com um vaso que contenha furos de drenagem, como esse daqui que vocês estão vendo. Que inclusive esse cacto já está com as raízes saindo para fora do vaso, devido ao seu substrato e às condições que ele se mantém. Fora isso, o que a gente faz? A gente vai regar o cacto abundantemente até a água descer pelos furos de drenagem, como esse daqui, que vocês estão vendo, a água descendo pelos furos de drenagem. Isso é o ideal para o seu cacto, que a água desça por esses furos para que não acumule ou emposse no substrato e acabe apodrecendo suas raízes. Mas fique atento, não é que cacto não gosta de água, ele não gosta de água nas raízes em excesso ou água empoçada no seu substrato. Então a gente liga de uma coisa para outra. Substratos que empoçam água não são ideais para cactos. Cactos preferem substratos que não tenham aquela grande quantidade de água retida no substrato. Fica a dica aí, então, para você utilizar um substrato, como eu já falei a vocês, adequado e de procedência. Além disso, nada de regar cactos com colheres ou conta-gotas. Isso não vai funcionar e seu cacto não vai conseguir se hidratar e se manter vivo durante muito tempo. Eles vão acabar ou secando ou acabar morrendo de vez. Então assim, são 3 coisas fundamentais que eu falei até agora. Boa luminosidade, bom substrato e boas regas. Como seriam essas boas regas? Água em abundância até descer pelos furos de drenagem e pode regar à vontade, desde que seja de 1 a 2 vezes na semana no máximo. Depois disso, passando desse período de 3, 4 vezes na semana, seu cacto não vai gostar e vai acabar apodrecendo. Por último, mas não menos importante, vamos falar sobre adubos. Quando adubar, se adubar ou não aduba o cacto. Bom, aqui em meu cultivo eu não adubo nenhum dos meus cactos que eu tenho aqui. Eu tenho mais de 200, 300 cactos e nenhum deles estão com adubação nesse momento. Os únicos que estão com adubação foram esses daqui que eu acabei de pegar com vocês. Esse daqui, ele tem um cestinho que contém osmocote, mas mesmo assim, eu não utilizo em nenhum outro cacto adubos qualquer. Mas o que eu recomendo para você de adubo para cactos são adubos químicos ou até mesmo adubos orgânicos, desde que esses sejam bem tratados e bem utilizados no momento adequado. Mas falando sobre os adubos químicos que eu mais gosto de utilizar e que eu já utilizei durante muito tempo são o osmocote e o basecote. Estes, por sua vez, são de liberação lenta e funcionam muito bem para a sua planta. Enfim, para você manter um cacto bem cuidado e te dando flores, você precisa de 5 passos que eu acabei de falar para vocês. Paciência, tempo de cultivo, substrato adequado, luminosidade adequada e regas adequadas. E o 6º passo também, que foi, a adubação. Bom, vocês sabendo de tudo isso agora que eu falei a vocês, podem ter certeza, e aplicando tudo isso que eu falei, vocês vão conseguir ter cactos lindos e saudáveis como esse daqui e te dando flores como aquele ali atrás. Então assim,
Sigam tudo que eu falei, que com certeza o cultivo de vocês vai ser de sucesso e vocês vão conseguir obter muitas florações dos seus cactos, assim como eu obtive em todos esses meus. Por fim, eu me despeço aqui de vocês com essa floração do meu Telocactus hexahedroporus. Ele, por sua vez, está me dando florações pela primeira vez esse ano, depois de muito tempo sem me dar muitas flores. Depois que eu apliquei tudo que eu fiz aqui novamente nessa planta, ela começou a crescer de novo e me deu flores. Às vezes o que você precisa é regredir um pouco para progredir. Então assim, fiquem atentos a tudo que seus cactos dizem a vocês. Eles dizem muito mais do que vocês podem imaginar. Por fim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir, me seguir e compartilhar para um novo cultivador aprender a cultivar seus cactos e ter muitas florações como essa daqui que vocês estão vendo. É isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.